Olá, muito boa tarde. A Associação de Médicos Católicos celebra este ano 100 anos de existência. As iniciativas que assinalam o aniversário e os objetivos desta organização vão ser apresentados neste programa pelo Dr. Carlos Alberto da Rocha, Presidente da Associação de Médicos Católicos, e o Professor Alexandre Laureano Santos, representante de Portugal na Federação Europeia de Médicos Católicos. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Acredito, Dr. Carlos Alberto da Rocha, que seja uma data, muito importante para a Associação. Que relevo é que ela tem, a Associação para os Médicos Católicos? Dr. Paulo Rocha, primeiro queria-lhe agradecer o ter-nos convidado para estar aqui presentes, ter-me dado esta oportunidade para falar da Associação dos Médicos Católicos. Estou à frente dela desde março de 2014. E agradecer também à RTP por ter-nos disponibilizado este espaço e já agora agradecer também a todas as pessoas envolvidas na produção do programa. Sem ele, nada seria possível. E por certo que vamos conseguir explicar o que é a Associação e que relevo tem ela para todos os cidadãos. A Associação dos Médicos Católicos Portugueses é uma associação centenária, faz 100 anos em 2015, e tem desenvolvido ao longo dos anos uma grande atividade, tendo uma expressão significativa na vida portuguesa, através de participações várias, através da sua revista da Ação Médica, através dos seus principais representantes, e tem tido à sua frente pessoas ilustres da história da medicina portuguesa. Eu vou só lembrar aqui dois das pessoas vivas, o professor Walter Oswald, o professor Daniel Serrão, mas também o professor Laureano dos Santos, o professor Vilaça Ramos de Coimbra, enfim, uma série de pessoas que contribuíram para que a Associação tivesse expressão na vida científica portuguesa, na vida da medicina portuguesa e também na Igreja Portuguesa, porque a Associação é uma associação de médicos católicos, é uma associação de médicos que se dizem filhos da Igreja e que trabalham naturalmente em colaboração com a Igreja Portuguesa. Desde quando é que pertence à Associação e viu nesta Associação uma oportunidade, uma ajuda para o exercício da medicina? Eu faço parte da Associação dos Médicos Católicos Portugueses desde 1982 ou 83, salvo erro. E fiz parte inicialmente de algumas direções, quer diocesanas, quer nacionais. Eu sou do Porto e, portanto, foi no Porto que conheci a Associação, foi no Porto que comecei a trabalhar com a Associação. E fiz parte de direções, portanto, quer da Diocese do Porto, quer nacionais. Eu já agora aproveitava para dizer rapidamente que a Associação dos Médicos Católicos Portugueses tem uma direção nacional e tem uma estrutura depois de associações ou núcleos que que ocupam, digamos assim, as dioceses, que estão relacionadas com as dioceses. E, portanto, há um núcleo também, uma associação no Porto, além da direção nacional, que agora, neste momento, está assediada no Porto. Aproveitava para agora responder à sua pergunta dizendo o que é que eu vi na associação que me atraiu. Bom, eu sou católico desde o leite materno, não é? Desde o leite materno, e portanto é natural que quando conheci a associação me parecesse que poderia ser para mim uma mais-valia em termos de formação, de ajuda, com o objetivo de ser como médico, ajudar-me a ser um médico melhor cristão. Uma questão de tradição, pura e simplesmente? Uma questão de tradição, com certeza, mas também uma questão de fé, não é? Porque é que eu sou católico? Porque acredito firmemente na existência de Deus. Portanto, eu quando professo a minha fé cristã, professo convictamente. E já iremos analisar ou debater aqui, aproveitando a vossa presença, ver até que ponto é que, de facto, isto de ser católico tem implicações imediatas no exercício da medicina. Mas antes, o professor Alexandre Laureano Santos pediu-lhe também que nos recordasse o relevo pessoal que tem para si esta associação e o porquê de um compromisso já ao longo de tantos anos na sua dinamização, no que lhe diz respeito. Muito obrigado pela oportunidade que me dá de falar da Associação dos Médicos Católicos, na qual me integrei faz umas dezenas de anos, foi em 1972, eu recordo-me. Eu tinha uma grande admiração pela presença da Igreja
nos domínios da saúde, já como estudante da Faculdade de Medicina, e posteriormente verifiquei que ela era eficaz. Existia uma pastoral da Igreja dedicada aos domínios da saúde e existiam que é importante associações... que existe, é importante, desempenha um papel de relevo A presença da Igreja nos domínios da saúde tem sido notável ao longo dos anos e no nosso país, que construiu um dos primeiros hospitais dedicados de raiz ao exercício da medicina, o Hospital de Todos os Santos, que foi construído no local onde é agora a Praça da Figueira, já era dedicado ao apoio aos doentes graves, aos doentes que chegavam ao Porto de Lisboa, tendo reunido a dispersão dos doentes que existia em Lisboa em vários hospícios, distribuídos por vários hospícios, com um número de camas de 6 a 10 ou de menos, numa grande instituição dedicada ao cuidado, ao apoio dos doentes e também dos navegantes. Isto foi no termo do reinado de Dom João II e depois foi inaugurado no princípio do reinado de Dom Manuel. A presença da Igreja, portanto, fascinou-me e achei que era útil discutirmos as grandes questões, quer dos domínios da saúde, que em Portugal se encontravam em modificação, em estruturação, em reestruturação, quer nos domínios da fé, mereciam a nossa atenção. Portanto, a Associação dos Médicos Católicos foi uma plataforma que permitiu encontros, debates, abertura da Igreja à sociedade e a um domínio particularmente importante da sociedade que se encontrava, como lhe disse, em reestruturação. De então para cá as coisas evoluíram muito. E foram também motivos de debate. Essa própria evolução tecnológica foi motivo de debate na Associação. Tecnológica, sociológica, económica. De facto, a saúde tornou-se um grande problema, uma grande questão, não só no domínio da prestação dos cuidados, mas também no domínio político e no domínio económico. E há uma visão que nós temos, ou que existe, há uma visão que vale a pena debater sobre a posição das pessoas no seio dos cuidados, da prestação dos cuidados de saúde, nomeadamente no nosso país, porque isto está em debate em todo o mundo. Primeiro falemos, e porque vamos tocar esse debate também que referia, mas falemos primeiro desta condição de ser católico na prática da medicina. Tem consequências imediatas, Dr. Carlos Alberto Rocha? E concretas? A grande consequência é... nós, quando fomos agora eleitos para a Direção Nacional, pusemos como grande luz, grande modelo, a propor a todos os médicos católicos, ou a repropor a todos os médicos católicos, a figura de Cristo médico. É de algum modo, em Cristo médico que nós procuramos buscar inspiração para a nossa prática clínica. Encontraram indicações bíblicas que levam a essa figura? Exatamente. Há muitas indicações bíblicas. Há muitas indicações bíblicas em que nós podemos ver, de alguma forma, Cristo a atuar como médico. E aqui qual é o aspecto mais importante, prático? É, de alguma forma, conseguirmos estabelecer na relação médico-doente uma relação mais semelhante possível à relação que Cristo poderia estabelecer se estivesse no nosso lugar. Portanto, a grande meta do médico católico é, de alguma forma, revestir-se de Cristo. Ou seja, ser capaz de, na relação com o doente, não é, aparecer ao doente cada vez mais como se apareceria Cristo. O que vai além da dimensão clínica dessa relação. Está para além da dimensão clínica, não é? A dimensão clínica é uma dimensão extremamente importante, mas nós sermos capazes de, como médicos, reconhecermos no doente que nos procura um irmão nosso, realmente um irmão nosso, não é? Sermos capazes de nos identificarmos com o sofrimento
dele e sermos capazes de alguma forma, acompanhá-lo no seu sofrimento, ajudá-lo e acompanhá-lo no seu sofrimento, além de, naturalmente, tentar curar a sua doença, como é evidente, do ponto de vista técnico, é um desafio muito grande para um médico católico e é um desafio que vale a pena ser vivido, porque é um desafio extremamente estimulante para a nossa atividade. Uhum. E que, professor Alexandre Laureano Santos, que implicações éticas tem esta condição de ser católico e de procurar um relacionamento como seria o de Cristo, médico? Éticas, refere-se a éticas. Sei que é um domínio muito abrangente, poderemos analisá-lo por partes, mas acredito que nesse domínio existam também, enfim, consequências imediatas. A medicina é uma atividade global e é uma atividade globalizante. Saúde e salvação têm a mesma raiz. A palavra saúde e salvação derivam da mesma entidade, que significa uma abertura ao cotidiano, à vida prática, mas a abertura à globalidade das coisas, à globalidade da vida. É importante que nós, como médicos, não percamos a noção de que estamos a tocar no mais íntimo da vida, que se liga à essência da vida e que para nós é transcendente. Não podemos desligar a nossa atividade concreta desta dimensão. Isto não significa que estejamos constantemente dominados por ela, mas ela é imanente, isto é, a nossa atividade tem uma dimensão que se liga para além de tratarmos as doenças imediatas. Há um compañerismo, há fraternidade, há a visão do outro como alguém que veio procurar a nossa ajuda e nos atribui uma capacidade que nós temos a obrigação de melhorar, de aperfeiçoar e de adaptar às circunstâncias em que o outro vive. Experimentam os limites dessa capacidade que o médico tem? Há momentos em que algo é remetido para a transcendência, para a impossibilidade do médico e para outro domínio? Como digo, a saúde tem uma dimensão. A saúde é um estado de equilíbrio entre nós e a vida, e a nossa vida concreta. E podemos sempre estabelecer níveis mais altos do que a vida cotidiana e a vida prática, apesar dela estar integrada também na nossa dimensão. E temos a obrigação de cuidar dos nossos doentes com toda a nossa capacidade humana, tecnológica, de contacto e de capacidade de intervenção. Há ocasiões em que, por exemplo, convicções pessoais, convicções de fé, por exemplo, a respeito do início da vida, as convicções pessoais sobrepõem-se a normas legais, por exemplo? Eu não sei exatamente o que é que está a pensar ou está a falar quando está a fazer as convicções pessoais. Mas deixe-me dizer-lhe, a nossa profissão está integrada num determinado contexto social, num determinado contexto legal e político e jurídico. Existem as questões éticas, nem sempre se sobrepõem às questões legais. Isto é, a ética e a lei não são sobreponíveis. Esta é uma das métodos, é uma das áreas... Podem ser incompatíveis, não é? Podem ser incompatíveis. E compatíveis não serão, porque a lei tem que dar sempre uma abertura, se não é injusta, à dimensão completa do homem. Isto é, à dimensão completa de todos os homens. Mas, por exemplo, sobre a prática do aborto? Sobre a prática do aborto e sobre a prática de outros atos médicos, o homem sempre terá a oportunidade, deverá ter a oportunidade de objeção de consciência e a nossa lei contempla exatamente essa medida. Devo dizer que, em Portugal, muitos médicos praticam objeção de consciência nesse domínio. Eu sobre isto gostava de... E acrescentar o Dr. Carlos sabe é que eu sou ginecologista e obstetra, não é? Portanto, está a tocar numa área que é... Sim. que é no seu cotidiano, não é? Que é o meu cotidiano. Não, evidentemente que o médico católico, à partida,
não pode cumprir na prática uma lei que é contrária às suas convicções, não é? Depois, se o médico católico entende, e nisso não é acompanhado só por médicos, pelos católicos, é acompanhado por muita gente, por muitos médicos que não são católicos, que nem sequer são crentes, mas que vê no início da vida, na formação do ovo, no crescimento do embrião, portanto, logo a partir da fecundação. Evidentemente que o médico que pensa assim, que vê o início da vida humana nesse momento da fecundação, não pode praticar o aborto, não é? Felizmente a lei permite que seja objetor de consciência e, como diz o professor Laureano, eu conheço, estou no terreno, não é? E, por exemplo, no hospital onde eu trabalho, creio que dos médicos todos que lá trabalham só é uma minoria muito, muito expressiva que não é objetora de consciência. Praticamente quase todos os médicos são objetores de consciência. Isto que se passa-se no meu hospital, que é o Hospital São João, passa-se também na generalidade, ou pelo menos em muitos hospitais. Não conheço todos, não posso falar, mas conheço alguns e sei que é assim. Nós temos de apresentar ainda as iniciativas que vão marcar o centenário. Gostava ainda de perguntar ao professor Alexandre Laureano Santos, enfim, um comentário àquilo que vai acontecendo nestes dias e que vemos pessoas a morrer nas urgências. O que é que está a acontecer no Sistema Nacional de Saúde? Claro que não vamos analisar estes casos de forma, enfim, absoluta, mas o que é que está a acontecer que provoca até um debate público acerca desses acontecimentos? Em todos os sistemas globais de saúde existem contingências deste tipo. Se há manifestações epidémicas de doença e há procura mais intensiva dos cuidados médicos, eles saturam-se. Neste caso, dá-me a impressão que o facto dos centros de saúde terem ficado circunstancialmente indisponíveis para a prática dos atos médicos e da população não ter sido prevenida, ou pelo menos não ter sido divulgado com antecedência as alternativas e as possibilidades de intervenção, provocou alguns episódios desagradáveis, alguns mesmo que não deviam ter acontecido, mas é muito difícil planear as coisas para todas as circunstâncias. Admito que nestes casos as coisas pudessem ter sido prevenidas, mas eu quero lembrar que foram rapidamente comatadas e que estão em vias de solução. Também os próprios hábitos dos utentes também é necessário que sejam de alguma forma alterados, não é? Na procura das urgências. No domínio existem centros de saúde distribuídos por todo o país que têm feito um trabalho notável nas últimas dezenas de anos no nosso país. Têm prevenido, têm prolongado, têm melhorado a qualidade de vida nos domínios da saúde a muitos doentes e a muitas comunidades. Mas os utilizadores dos cuidados de saúde, isto é, as pessoas que procuram os cuidados de saúde, têm que perceber que existem determinadas regras de urbanidade para cumprir. E, por outro lado, também a organização do nosso sistema de saúde tem que preparar as coisas e admitir que nos períodos de maior procura, ou em determinados períodos do ano, por exemplo, em determinadas zonas do território onde há maior procura, por exemplo, nas zonas turísticas do Algarve, em determinados hospitais, nós temos a obrigação de nos prepararmos para essa procura, adaptando as circunstâncias e os dispositivos que temos para as circunstâncias que, na maior parte das vezes, são previsíveis. Um tema que, por certo, poderemos voltar aqui a debater, mesmo no âmbito das comemorações deste centenário da Associação de Médicos Católicos, e que iniciativas, Dr. Carlos Alberto, irão marcá-lo? Bom, a primeira iniciativa é já agora no dia 17 de janeiro. Vamos começar. A Associação começou no Porto, por iniciativa do Dom António Barroso, que era na altura o Bispo do Porto. E por isso resolvemos iniciar no Porto as comemorações com uma missa que vai ser celebrada na Sé Catedral do Porto, presidida pelo Dom António Francisco dos Santos, e a seguir iremos ter um jantar de confraternização. Esta é a primeira iniciativa
da comemoração do centenário. Depois vamos ter uma reunião nacional, uma espécie de congresso que será só de um dia, cujo tema será a relação médico-doente, que vai ser tratada de vários modos, quer por médicos, quer por pessoas que não são médicas, desde economistas até filósofos, até, enfim, digamos, procurando enriquecer a perspectiva da relação médico-doente, trazendo-lhe visões várias. Depois iremos ter também em Lisboa, que ainda não está marcado o dia, uma comemoração oficial, para onde irão ser convidadas entidades oficiais, que vai ser organizada aqui pelo Núcleo de Lisboa, e para terminar iremos ter a primeira reunião nacional de jovens médicos católicos, que é a primeira vez que irá ser feita no país. O objetivo um dos objetivos desta direção é crescer significativamente no meio médico jovem. Pensamos que a Associação tem muito a ganhar com o crescimento nessa faixa etária, e temos muito a receber dos médicos jovens, com os seus problemas, etc. E vamos terminar com concertos, em princípio, em todas as dioceses. Posso-lhe falar no que vai ser no Porto. Será um solene Te Deum que está a ser preparado e que será em dezembro deste ano. Para uma resposta breve, professor Alexandre Leone Santos, que oportunidade pode ser esta do centenário para a Associação, para os médicos católicos? É mais uma oportunidade de presença na sociedade em que estamos inseridos e da Igreja na vida concreta dos portugueses e na vida concreta das nossas comunidades. Estas intervenções que estão dispersas pelas várias dioceses têm exatamente essa finalidade de, por um lado, convocar as pessoas para a divulgação, para manifestar a nossa presença ao serviço da comunidade e também na nossa preparação como membros da Igreja. Muito bem. Por certo que ao longo deste ano todas essas oportunidades surgirão e serão concretizadas. Muito obrigado. Muito obrigado nós. Por terem estado aqui neste programa onde quisemos apresentar as iniciativas que vão assinalar ao longo deste ano o centenário da Associação de Médicos Católicos. Hoje ficamos por aqui, mas mais logo, pelas 22h45, pode ouvir o programa Eclésia na Antena 1. Votos, boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.